Saudações Antarianos e Antarianas, eu sou Gustavo Lopes e no Destrinchando Game of Thrones de hoje eu vou falar sobre a Guerra da Conquista. E aí galera, eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos que eu estou fazendo. Semana passada eu dividi os vídeos para que eu pudesse ter mais informação e para que vocês também não ficassem com vídeos tão longos assim quanto os que eu vinha fazendo. Esse daqui vai ser dividido também, então vamos ter vídeo quinta e sexta, né? Quinta a parte 1, sexta a parte 2. Hoje eu vou falar sobre a Guerra da Conquista, que foi a guerra onde o Aegon conseguiu conquistar, como o próprio nome diz, toda Westeros e unificar ela toda em seu domínio. Os anos em Game of Thrones eles são contados mais ou menos igual a gente, que somos cristãos, contamos, né? AC e DC, antes do Conquistador e depois do Conquistador. O Aegon ele foi para Westeros cerca de 8.000 anos depois que Azor Ahai lutou contra os outros. Eu fiz um vídeo falando sobre Azor Ahai, que é a pessoa que deve salvar o Westeros dos outros, e tá aparecendo aqui em algum lugar no vídeo, então assista esse vídeo também, que é muito legal. Depois desses 8.000 anos, o Aegon, que estava em Pedra do Dragão, onde era a sede da família dele, ele ordenou que fosse construída uma mesa pintada. Que mesa pintada é essa? Ela aparece na série também. É uma mesa que é um mapa preciso de Westeros. Ele mandou que fosse feito todo o mapa ali, bonitinho, do jeito certinho, e ela aparece. Vocês devem ter visto o Stannis com essa mesa aí. E ela foi muito importante, inclusive, para a conquista do Aegon sobre o Westeros. O Aegon ele desembarcou na Baía da Água Negra, e quando ele desembarcou lá, todo mundo já ficou sabendo, e daí ele falou, bom, eu vou ser o rei disso tudo aqui. E daí os reis que na época existiam, que cada reino tinha o seu próprio rei, e daí eles começaram a fazer as alianças deles, e o Vale e Dorne mandaram cartinhas pro Aegon e disseram, olha, a gente aceita você como nosso soberano, mas você vai ter que tratar a gente como iguais. O Aegon simplesmente ignorou esses pedidos e mandou ver, começou ali a sua conquista. A gente não tem dados muito precisos sobre a Guerra da Conquista. Então assim, eu vou falar aqui numa ordem, mas pode ser que não tenha acontecido nessa ordem. A gente não tem a cronologia certinho do que ele conquistou primeiro e o que foi depois, etc. A gente não tem tudo certinho, mas a gente sabe o que aconteceu. Quando o Aegon foi conquistar as terras fluviais, ele teve que enfrentar Harren, um negro. Ele comandava tanto a região ali de Corre Rio, como ele também comandava a região das Ilhas de Ferro. Ele detinha um poder nessas duas áreas. E ele tinha acabado de mandar construir, na verdade não tinha acabado de mandar construir, mas tinha acabado de ser construída uma nova fortaleza, que era Harrenhal, né? Todo mundo deve saber, Harrenhal é o maior castelo que existia em Westeros, e a maior fortaleza também. Ela era considerável inconquistável e impenetrável. E o Aegon, ele falou, bom, eu vou conquistar e vai ser isso daí. Quando ele chegou lá, o Aegon tava com o dragãozinho dele, o Balerion, que é o maior dragão que existe. E ele chegou lá e falou, olha, eu vou dominar, você vai se render ou não? Porque se você se render, eu deixo você comandando aqui as coisas sem problema nenhum. Esse foi um termo que o Aegon, ele falou para todo mundo. Se vocês se rendem, eu deixo vocês continuarem senhores das suas terras, vocês só vão ter que ser leais a mim, e pronto. E daí o Harren foi e se trancou dentro da fortaleza dele, falou, não vou me render, e já era. E daí o Sr. Edwin Tully, ele ficou ao lado dos Targaryen nessa guerra aí, nessa primeira batalha, nessa primeira conquista. O Aegon, ele voou com seu dragãozinho sobre Harrenhal, e aí ele falou, bom, e aí, vai se render ou não vai? Eu tenho um dragão. E ele falou, mas pedras não queimam. Daí o Aegon tacou fogo em Harrenhal e realmente pedras não queimam, só que todo o resto queima. Se lá tinha palha, lá tinha gente, roupa, madeira, isso tudo queima. E Harren foi assado vivo dentro de sua própria fortaleza. Quando o Aegon terminou de conquistar aquele lugar, ele falou que os Tully seriam senhores de Corre Rio agora e os Greyjoy seriam os senhores das Ilhas de Ferro, porque foram esses os dois que apoiaram. Aliás, os Greyjoy não apoiaram o Aegon. Na verdade, o que aconteceu foi que o Aegon ele deixou que os Homens de Ferro escolhessem quem deveria ser o senhor deles. E nessa ocasião eles escolheram o Vickon Greyjoy, e a partir daí os Greyjoy começaram a ser os senhores das Ilhas de Ferro. A conquista do Oeste e do Sul, ela se deu ao mesmo tempo. O rei Loran Lannister,
ele dominava, ele era o soberano do Oeste, e o rei Merne IX, ele governava o Sul. Esses dois se uniram e eles decidiram enfrentar as tropas do Aegon Targaryen. Eles levaram cerca de 55 mil homens para enfrentar o Aegon Targaryen em campo aberto. O Aegon só tinha os seus dragões e também cerca de 10 mil homens, mas esses homens nem todos eram tão confiáveis assim. Eles haviam sendo incorporados das batalhas que eles vinham ganhando e etc. Então não era um exército tão leal. Começou a batalha e de repente os reis do Oeste e do Sul estavam ganhando. Eles estavam conseguindo o que eles queriam. Eles tinham aberto grande parte do exército do Aegon Targaryen, e nesse momento, a única vez que isso aconteceu, o Aegon e suas irmãs montaram os 3 dragões ao mesmo tempo. O Aegon montou o Balerion, a Rhaenys montou o Meraxes e a Visenya montou o Vhagar. Os 3 montaram seus dragões ao mesmo tempo e foram para a guerra. E daí, com o fogo dos 3 dragões combinados, eles conseguiram varrer o campo de batalha e cerca de 4 mil homens foram mortos só nessa primeira investida. E entre eles estava o rei Merne IX. Então a partir daí o Sul já tinha sido derrotado. O rei Loren Lannister foi entregue quando o rei Merne foi morto, né? A galera não era muito leal pelo jeito. Entregaram ele, falaram, ó, não, toma, é ele. E daí o rei Loren, ele se ajoelhou e disse, não, eu vou ser leal agora a você. O Aegon cumpriu sua promessa e falou, então você agora é o senhor de Casterly Rock, ou Rochedo Casterly, e você também é o guardião / protetor do Oeste. Os Tyrell, eles eram administradores de Highgarden naquela época. Eles entregaram Highgarden aos Targaryen, e por eles terem feito isso, aí o Aegon ele decidiu dar Highgarden e o Sul para os Tyrell governarem.